Glória a Deus, igreja. Boa noite. Não. Vocês descansaram a tarde inteira. Não vieram aqui de manhã com a gente 2 vezes. Então vamos dar uma boa noite forte, beleza? Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Amém. Agora eu acredito. Muito bom. Nós tivemos um tempo precioso nessa manhã. Alguém aqui estava de manhã? A pastora estava nos 13. Mas quem estava pela manhã, a gente que estava servindo, nós tivemos um tempo precioso na palavra de Deus, um tempo precioso no nosso momento de entrega maior, que é nosso momento de adoração, momento que a gente não está preocupado se Deus vai dar alguma coisa para a gente, mas a gente está entregando tudo que a gente tem para Ele. É assim que tem que funcionar, esse momento antes da palavra aqui. Amém? Não é só um encaixe que a gente faz antes da palavra. Essa liturgia já é milenar nos cultos da igreja. Mas ela tem um motivo, porque é a hora que a gente se esvazia de nós, para a gente poder ser cheio do Espírito de Deus novamente. Amém? Glória a Deus. Quem veio aqui último domingo? Quem estava aqui no último domingo? Glória a Deus, bastante gente. Nós estamos falando do Sermão da Montanha. E no último domingo eu pude trazer 4 bem-aventuranças. Quem lembra as 4 bem-aventuranças que eu trouxe? Vou falar primeiro, hein? Felizes são os pobres de espírito. Vamos lá, segunda. Fome e sede de justiça. Os que choram, tem mais uma. Os mansos e humildes. Amém? Glória a Deus. Todo mundo lembra? Então, essas 4 primeiras bem-aventuranças, elas trazem para nós algo que diz respeito ao nosso interior. Porque a pobreza de espírito, ela está falando ali de nós reconhecermos, de nós reconhecermos as nossas debilidades, as nossas faltas, porque sozinhos nós não conseguiremos, por nossas forças nós não conseguiremos. Então nós precisamos diante de Deus ter um coração que reconhece que se não for o Senhor, a gente não chega em nenhum lugar. Amém? Então a pobreza de espírito é isso. Ser manso, ser humilde é o quê? A gente pegar e não ter o apreço pelo poder, o apreço pelo recurso, o apreço pela intelectualidade que nós temos. Antes nós nos colocamos em postura de servo. Nós pegamos aquilo que nós temos poder, temos expertise, então nós suprimimos isso para a gente servir o próximo, assim como o próprio Jesus fez. A Bíblia diz que ele era igual a Deus, mas ele não usurpou agir como Deus, antes ele se fez servo. E a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Amém? Nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Porque ou nós temos um coração contrito e quebrantado, chorando diante de Deus, ou nós vamos chorar diante da desgraça. Porque nós temos a capacidade de uma tristeza profunda, quebrarmos o nosso coração e nos rendemos. E às vezes na presença de Deus, nós endurecemos nosso coração. Então o Senhor fala, felizes são os que choram, os que se quebram. E Davi fala mais, né? Davi fala assim que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. Amém? E quer um exemplo disso? A Bíblia fala que o Senhor é um pai muito melhor que nós, amém? Quem aqui tem filho? Você consegue ver seu filho chorando e você não fazer nada? Aquele choro, porque pai sabe discernir o choro das crianças, né? A gente vem embutido já na gente um discernimento do choro. E aquele choro, aquele chorinho de dor, aquele chorinho que você sabe que tipo assim, tem alguma coisa errada com seu filho. Você não deixa ele lá chorando, assim. Você corre e socorre ele. E a Bíblia diz que nós sendo os maus, fazemos coisas boas pelos nossos filhos. Quem dirá o Pai não está no céu? Ele não vai fazer muito melhor. Amém? Então, a gente chega na sede e fome de justiça. Que a gente deixou bem claro que não é
a justiça que nós temos como justiça humana, mas é uma justiça que vem do céu, é uma justiça pura, é uma justiça que vem para equalizar as coisas e trazer a ordem em meio ao caos. Não é uma justiça para trazer a paga, mas é uma justiça que vem para trazer o reino. Então essa justiça, ela fere a nossa justiça própria, porque a nossa vontade é trazer a nossa justiça própria sempre. Se nós sofremos um dano, nós queremos que a pessoa pague por esse dano. Se alguém passa a perna sobre nós, passa a perna em nós, nós queremos que de alguma maneira ela seja lesada por isso. E aqui Jesus ele está mudando tudo. Ele está falando assim, ó, felizes são vocês que têm fome e sede de justiça. Porque agora vocês não vão olhar mais para o mundo e querer que seja castigado aquele que faz mal. Mas você vai além. Você vai querer e vai orar, vai clamar para que a justiça de Deus venha do céu e seja feita na terra. E esse é um dos papéis da igreja. Eu falei domingo passado aqui, nós vemos tantas coisas erradas acontecendo no mundo. Tantas crianças abandonadas. Tantas pessoas abandonadas na rua. E quem tem que responder a isso não é o governo. Quem tem obrigação vitalícia e eterna, até que o Senhor venha propriamente, venha e faça alguma coisa, somos nós. Isso é ter fome e sede de justiça. É olhar uma situação e não se conformar. Meu, essa pessoa está desse jeito, está quebrada. Eu preciso trazer a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É o amor, é a paz, é a alegria. É eu ir lá de encontro com o meu irmão. E nós vamos ver o reino de Deus acontecendo na terra, através disso. Amém? E então a gente chega na primeira bem-aventurança que nós temos hoje. Eu queria que vocês lessem comigo. Felizes são, vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Se nós somos misericordiosos, nós receberemos misericórdia. Essa é uma promessa. E aqui nós precisamos entender que a misericórdia aqui, ela não tem a ver com pena. A misericórdia, ela tem a ver com um movimento nosso de encontro com essa situação que está ruim. É perdoar, é aliviar, é resolver essa situação que talvez está pesada para o nosso irmão. E a gente precisa ter misericórdia. Como eu já falei, em questão de justiça própria, é muito natural do nosso corpo caído. Nós queremos uma resposta às coisas ruins que acontecem para nós. E queremos responder à altura. É uma reação. É uma reação. A gente vê muito em seriado, os pastelão mais antigos tinha mais. Aquela enquete de bater o martelinho no... Quem lembra disso? Bater o martelinho no joelho, aí o Chaves ia lá e dava um chute, lembra? Tim! Né? Era engraçado. Mas é uma reação. Batia no joelho, bum! Tinha reação. As pessoas ferem nós, a nossa reação é não ser misericordioso. É querer que algo aconteça conforme a gente acreditou que tinha que acontecer. E felizes são. Jesus aqui ele está mudando tudo. Ele está falando assim, ó, você é feliz se você aprender a viver em misericórdia. Ser misericordioso com todos. Não podemos mais ter tempo de ficar com rancor dentro do nosso coração. Porque vai chegar um dia que a nossa vida vai ser desvelada diante dos anciãos dos dias. Jesus ele vai vir e a Bíblia diz que ele vai abrir nossa a vida como um rolo. E ele vai ver cada ação nossa. E essa promessa está falando assim, que se nós na vida fomos misericordiosos, no fim de tudo, nós encontraremos misericórdia. Até porque nós precisamos ter a consciência e a maturidade de conversar que se nós escancarássemos nossos pecados aqui,
a gente não precisa fazer isso. Vai ser terrível se a gente fizer. Mas se nós fizéssemos, de todo mundo, vai lá, irmão, fala os seus pecados, fala os seus. A gente ia perceber, quando a gente começa a falar e ouvir o que a gente faz de errado, faz de mal, a gente ia perceber que muitas das coisas que as pessoas fazem conosco são pequenas, mediante aquilo que a gente já fez com outra pessoa. E esse é um motivo de reconhecer essa fraqueza, a gente responder em misericórdia e não em julgamento, não em peso. Nós precisamos ser aqueles que amam, porque o mundo já está cheio de ódio, o mundo já está cheio de dor, o mundo já está cheio de indiferença, mas nós somos chamados para responder em misericórdia. Por mais que a gente não precisa se preocupar se a pessoa vai responder ou não de uma maneira positiva, nosso trabalho é responder em misericórdia, e então nós vamos encontrar mais misericórdia. Amém? Precisamos ter isso. Esse texto de Tiago, cadê o meu slide aqui, Fabinho? Então, um texto de Tiago que é muito bom. Tiago diz assim: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando vocês forem julgados. E aqui Lucas 10, esse texto de Lucas 10 é na parábola do bom samaritano. Só para relembrar para quem não lembra dessa parábola, passou um sacerdote, o cara viu um cara que tinha sido espancado e roubado, ele olhou lá, não é problema meu, foi embora. Aí passou um levita, tinha acabado de tocar num culto fervoroso, ele olhou assim, aí, não é problema meu, e foi embora. Aí vem um samaritano, um cara que não tem nada a ver com a história. Ele olha aquele lá, e ele fala: meu, eu não posso deixar esse cara assim. Ele vai lá, pega esse cara, coloca numa estalagem, praga para as pessoas cuidarem dele, garante que ele vai ser bem cuidado, garante que ele vai ter uma condição boa. Aí a gente chega nessa hora desse texto, que aí Jesus vira assim e fala para o mestre da lei: qual desses três que você diria que foi o próximo desse homem atacado? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. E esse é o chamado de Jesus para nós em misericórdia. Vá e faça o mesmo. Amém? Em nome de Jesus, vamos caminhar misericordiosos. Glória a Deus. Timothy Keller, ele diz assim: a misericórdia, ela é custosa, porque ela nos leva a absorver a dívida do outro, em vez de cobrá-la. Ela custa caro, porque nós vamos ter que pegar a escritura de dívida e rasgar, não esperar mais receber nada em troca, e simplesmente ter misericórdia dessa situação. E talvez você está passando uma situação difícil em família, difícil na sua casa, e talvez você olhe e fala: meu, não tem jeito. Tem? Rasga essa dívida. Seja misericordioso, que você vai encontrar misericórdia. Amém? A próxima bem-aventurança, o modelo de felicidade que a gente tem, vamos lá? Felizes glória a Deus. Felizes os que têm coração puro, porque eles vão ver a Deus. Aqui a gente precisa entender algo que está acontecendo no nosso tempo. A igreja agora não instituição, mas a igreja, corpo de Cristo, ela se diluiu no espírito desse século. As eras foram passando e a igreja foi se diluindo. E hoje, para nós, o que é pecado na Bíblia, às vezes já nem é mais pecado. E a conversa aqui é: os que têm o coração puro, eles vão ver a Deus. E por que está falando isso? Por que está batendo forte nisso? Jesus, ele fala que felizes são os que têm essa visão consertada, que vê Deus. Porque a Bíblia diz que não é o que está fora que nos suja. A Bíblia diz que não é o que vem de fora que nos suja, mas é o que está ruim aqui dentro. Então a gente tem uma visão distorcida das coisas. Mas,
Se a luz que está em nós, ela está pura, a nossa visão está pura também. E aí a gente começa a ver Deus nas pequenas coisas. Olha para o lado aí, olha para o ladinho, para o seu irmão, olha para o rostinho do seu irmão. Você vai aprender a ver Deus no seu irmão. Porque Jesus resolveu o impossível, que era religar o homem e Deus. E aí ele vem e deixa para que a gente ajude ele, porque a obra é dele, não é nossa. Mas nós como os cooperadores, agora nós caminhamos para ajudar ele a reconciliar os homens com os homens. E quando a gente tem essa visão resolvida, limpa, pura, a gente vê Deus. E visão é um negócio muito sério na Bíblia. Eu lembro de uma passagem de Jesus que ele ora por um cego. E ele ora a primeira vez. E ele fala, e aí, o que você está enxergando? Aí o cego vira e fala assim, as pessoas estão parecendo árvores. Aí Jesus para um minutinho, ora de novo. A Bíblia fala que Jesus ora de novo. E a gente achando que nós não precisamos orar toda segunda-feira, às 5 horas da manhã aqui. Ou terça-feira lá em Birigui. Acha demais, toda semana. Mas Jesus teve que orar, o Deus teve que orar 2 vezes. E na segunda vez ele ora. E aí a visão do cara é consertada. E quando ele olha, ele vê pessoas. Nós precisamos ter a visão certa. Mas para isso a gente precisa lembrar o que é santidade, o que é pureza. Gente, ainda é pecado nós temos relacionamento fora do casamento. Não deixou de ser. Mentira ainda é pecado. Não deixou de ser. Preguiça é pecado. Não deixou de ser. Comer a mais do que a gente precisa ainda é pecado. Não deixou de ser. Nós precisamos responder como uma contracultura no mundo. Porque o mundo está olhando para a gente e nós somos só mais um clube social na sociedade. Mas o plano de Deus para a família dele não é isso. Nós vamos aprender no próximo culto ou no outro, que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E a analogia disso é que nós somos um ponto diferente. No meio da escuridão há um feixe de luz que brilha com esperança. Para que o mundo caído olhe e fale, ei, ali estão os filhos de Deus. E olhem com esperança. Porque se nós somos perdoados, com a lista gigantesca, que eu duvido que você não tenha de pecado, porque eu tenho a minha, a gente foi perdoado. Nós somos alcançados pela graça. E essas pessoas precisam ver isso de maneira séria. Mas que jeito? Se a nossa concepção de pecado está misturado com o que está acontecendo lá fora. E as pessoas já não olham mais diferente para nós nesse sentido. Ah, tá tudo bem. Olha o irmão lá, ó. Olha lá, o irmão lá, ó. Olha lá, quadradinho de 8, de 16, de raiz quadrada de 21, sei lá. Gente, não é normal isso, igreja. Não é normal. E eu falo com temor, porque eu não sou um extraterrestre. Eu vivo aqui na Terra, junto com vocês, nesse tempo com vocês. Nosso tempo é hoje, irmãos. Eu também passo pelas mesmas crises. E nós precisamos entender. O Senhor exige de nós santidade, exige de nós pureza. Jesus, um pouquinho para frente do Sermão da Montanha, ele fala assim, ó, sede perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito. E o verbo que ele usa é uma ação contínua. Ele está falando assim, ó, seja perfeito, continue tentando ser perfeito, busque ser perfeito em todo o tempo. Não é que nós vamos ser perfeitos, porque nós só seremos perfeitos o dia que o santo descer do céu e pisar na terra de novo. Aí sim, Paulo fala que o nosso corpo caído vai se resplandecer, vai ser trocado, transfigurado, e nós receberemos novos corpos. Aí nós vamos viver o que é perfeição.
Mas até lá a gente vai ter um monte de erro. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero eu não estou conseguindo fazer. Mas o mal que eu não estou a fim de fazer, às vezes eu faço. E essa é a nossa vida, nós somos seres humanos e temos que engolir isso e ter maturidade para lidar com isso. Só que tem que ser um escorregão. Porque Paulo está deixando claro, a minha intenção é fazer o bem a todo custo. Mas de vez em quando eu faço mal. Então a intenção do nosso coração tem que ser, eu preciso ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. E a Bíblia deixa claro isso. A Bíblia não esconde de nada, de ninguém. Davi registrou em Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ele faz uma pergunta. Quem subirá? E ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração. Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa. Porque sem essa, ninguém vai ver a Deus. E não vai ver, irmãos. Jeremias ele vem e mostra o problema porque a gente tem dificuldade de viver santo. Ele diz assim em Jeremias 17, 9 a 10. O coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, Senhor, eu examino o coração e provo os pensamentos. E eu dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Amém? Então nós precisamos voltar ao começo de tudo, sabe? Eu estava meditando hoje à tarde um pouquinho mais na palavra e vendo se tinha mais alguma coisa que o Senhor queria falar no meu coração. E quando eu estava lendo sobre santidade, eu lembrei dos primeiros dias da minha conversão. E eu não sei vocês, mas eu lembro nos primeiros dias da minha conversão que os primeiros pecados que eu cometi após aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eles me doíam. Eu lembro que eu e a minha esposa, a gente já era namorado quando a gente chegou na igreja, e a gente tentou andar em santidade um tempo. Eu lembro que depois de uns 3 meses a gente teve uma queda, né? E quando a gente teve relação sexual, eu lembro que acabou a relação, beleza, passou aquele negócio gostoso, só que deu 2 minutos, um olhou para o outro, o nosso olho encheu de lágrimas. Agora me fala o seguinte, seu pecado de ontem ou de hoje ainda, tem doído? Seja sincero com você mesmo. Tem te incomodado pecar? Tem. Porque se não tiver, a gente está com um problema de coração. E a gente precisa resolver isso. Precisa pedir ajuda para Jesus para a gente resolver isso. Amém? Agostinho fala assim, porque assim como é necessário a gente ter o olho sadio para vermos a luz do dia, assim Deus, Ele não pode ser visto, a não ser que estejam purificados os olhos do nosso coração, com os quais unicamente nós podemos contemplá-lo. Nós precisamos buscar isso. Vai ser fácil? Não. É fácil manter? Não. Mas é necessário. Principalmente nesse tempo. Porque a gente olha para o mundo, olha lá fora e vê tanta injustiça, vê tanta coisa ruim acontecendo. E ao invés da gente ir lá e responder de maneira oposta, como uma oposição a isso, a gente entra no fluxo. E como eu brinquei hoje de manhã, a gente vive a nossa vida cristã como o profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É do Zeca essa música? É, né? Eu errei. Seria normal eu errar, tá, galera? Amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima bem-aventurança. Felizes. Vamos lá. Felizes. Agora veio. Glória a Deus. Aqui não está falando
que são os que vão lá, porque às vezes estão falando, Reginaldo está falando de contracultura, está falando da gente ser oposição, e aí você está achando que a gente vai fazer uma militância gospel agora, fora da igreja. Aí vem Jesus e fala assim, não, mas felizes são os que promovem a paz, porque esses são conhecidos como filhos. Jesus deixou um ministério para nós, o ministério da reconciliação, e nada mais. O nosso papel, igual eu falei, é ser cooperador de Deus. Deus, ele resolveu o impossível, que era religar o homem a ele mesmo. E aí ele pega e fala, eu vou continuar essa obra que eu comecei, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, e ele vai continuar, só que aí ele chama o povo dele, que ele já resgatou, e fala, agora vocês me ajudam, vocês vão ser meus cooperadores. A gente precisa reconectar a humanidade, e restaurar a humanidade que foi perdida lá no Éden. Só que para isso acontecer, existe um esforço do nosso lado. Nós precisamos pacificar. E isso é custoso demais também. Porque nem sempre é agradável a gente se colocar ao dispor disso. Chegar numa briga, o pau quebrando, e você lá, não sei o que eu faço. Às vezes você fala, pronto, deixa aí. Eu contei uma história de manhã, que um dia tocou meu telefone, o telefone da minha esposa de madrugada, um amigo meu e ela discipulavam um casal, e esse casal era pique UFC. E assim, 2h da manhã tocou o telefone da Nayara. Aí eu só dou uma olhada assim, e eu só escutando. Ela, não, beleza, João, tá bom, não, eu vou me trocar e vou lá. Eles estavam se pegando, arrancando sangue um do outro. Aí a Nayara pegou e falou, amor, eu vou lá na casa do fulano de tal, que o negócio tá feio. Eu, na minha carne caída, irmãos, tá? Confessar um pecado, 2h da manhã, tava com a minha esposa, recém-casado, gostosinho. Eu falei assim, deixa o pau torar. Eu falei, deixa o pau torar, ninguém mandou. Quer casar de qualquer jeito, agora o couro come. Aí ela não me ouviu, graças a Deus. Ela foi lá e foi ser pacificadora. E ela e esse meu amigo gastaram lá quase até amanhecer do dia e estabeleceram a paz, que excede o entendimento naquele lar, novamente. Mas é difícil. A nossa resposta nunca vai ser gostosinha. Não, eu vou lá. Nossa resposta naturalmente vai ser a do sacerdote e do levita. Não é problema meu. Mas o Senhor chama a gente para ir colocar a mão na sujeira. A Bíblia não fala para a gente se sujar. Mas às vezes é necessário a gente pegar o lixo. O lixo que é dos outros. Porque é assim que nós somos reconhecidos como os filhos de Deus. Não é quantos cultos a gente vem. Não é quantas línguas estranhas você fala. Não é quantos anjos você viu. Não é quantas vezes você leu a Bíblia de capa a capa. Não é quantas horas você gasta na sala de oração. Não é sobre isso. A gente é reconhecido como filho de Deus. Se a paz que Ele nos deu, e se de fato Ele a deu, a gente consegue reproduzir ela por onde a gente passar. Aí o mundo olha e fala, sim, você é filho de Deus. Amém? E a gente precisa responder ao mundo disso. Romanos 12, 18 diz assim, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E aqui eu não estou falando de ser molenga, não estou falando de abaixar a cabeça para qualquer coisa. Mas é que entre escolher você responder através da sua reação ou não, você vai escolher morrer para você mesmo e deixar Deus operar. E fazer como Salomão falou. Como que é, pastor, o versículo mesmo? A resposta branda, ela desvia o furor. Mas a tola, dura, né? A dura, ela suscita a ira. A gente precisa ser o povo que carrega o balde com água por onde a gente passa. E não a tora de madeira para jogar e fazer a fogueira pegar mais fogo. Amém? É isso que Salomão está falando. O negócio está pegando, chega lá. Calma, irmãos. E antes de falar alguma coisa, às vezes é necessário só acalmar todo mundo. Peraí, vamos orar? Um minutinho. Peraí, tá brigando? Peraí, vamos
Vamos dar uma oradinha assim rápido? E às vezes o Espírito Santo já vai conduzir aquele negócio e vai dar tudo bem. E a paz que excede o entendimento vai repousar naquele lugar. Amém? Esse é o nosso papel como filhos. E a última bem-aventurança, a última definição do que é ser feliz. Vamos lá? Felizes... Opa, não é esse não, peraí. Aí, agora sim, é esse grandão. Felizes... Amém. Aqui eu brinquei nos 2 cultos e eu vou ter que repetir essa brincadeira. Aqui Jesus ele liga o modo stand-up. Porque na minha cabeça Jesus ele tem um bom humor gigantesco. Que aqui ele já está falando um monte de coisa difícil, aí ele termina falando assim, ó. Cara, vocês vão ser felizes de verdade? Agora, galera, agora. Se Jesus fosse um coach, ele ia fazer assim, ó. Agora a chave que vai virar a sua vida e vai destravar, vai instalar todos os drives na sua cabeça e você vai ter o sucesso que você está esperando. Aí os caras... Aí Jesus, vocês vão ser felizes quando começarem a perseguir vocês, caluniar vocês por minha causa. Ei, glória! Cara, Jesus tinha muito bom humor. Que depois de palavras duras, depois de trazer uma seriedade, ele vem e fala assim, galera, agora o último ponto. O último modo de você ser feliz à luz daquilo que eu acredito. Vão perseguir vocês. Vocês precisam entender isso. E ele não fala se. Ele não coloca uma condicional. Ele está falando é quando. Porque vai acontecer. Diga, vai acontecer. Já começa a acontecer. Não, estou brincando. Vai acontecer. E não tem como a gente correr. A única coisa que nos resta é entender o porquê que está acontecendo de verdade. Vão nos perseguir por causa do Evangelho. Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz assim: se o mundo não nos odeia, talvez a gente está muito parecido com ele. Ah, não estão tendo perseguição. Pararam de me chamar de crentinho lá no trabalho. Cara, é porque talvez você já está igual a todo mundo. Mas a perseguição, ela vai acontecer. À medida que nós buscarmos ser mais parecidos com Cristo, a perseguição vai acontecer. Nos nossos trabalhos, na escola, talvez na nossa família. E vai acontecer. Eu tive uma amiga que, 2 amigas, inclusive elas frequentaram a Ágape por muito tempo. E o pai e a mãe dela praticamente deixaram assim: se vocês virarem crente, a gente vai deserdar vocês. A conversa era meio nesse pé, assim. E eu lembro que eu estava desviado, cresci na igreja, mas estava lá, curtindo a vida loucamente, pro buraco. E eu lembro de ouvir elas contando assim: nossa, meu pai, olha, tudo triste. A perseguição vem, às vezes, de onde você nem espera. Mas ela vai vir. Então nós precisamos estar firmes, confiantes, que a perseguição está aí, vai vir para a gente. Mas a gente é feliz, mesmo assim. Paulo, ele faz a maior declaração a respeito disso. E o maior texto para a gente ter esperança, que a gente pode ficar tranquilo com a perseguição. Apóstolo Paulo, em Romanos 8:35, ele diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades? Perseguição ou fome, miséria ou perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Aí Paulo descreve um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A perseguição virá, seja agora,
contra o espírito desse século, pelo um viver santo, pelo um viver que acredita na verdade de Deus, e vai ser contra a cultura, e o mundo vai nos perseguir, vão nos ameaçar, vão nos caluniar. Não tem problema com isso. Pode ser agora, ou pode ser num tempo futuro, que talvez o povo de Deus comece a ser perseguido. Não importa, porque apesar disso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Nós precisamos descansar. Os apóstolos viraram mártires, não porque eles eram mais corajosos que a gente, não porque eles eram super-humanos, não porque eles viram Jesus em carne, pegaram no homem, cheiraram a roupa do homem, mas é porque eles tinham cravado no seu coração uma esperança, que por mais que eles estavam sendo entregues à morte ali, esse Senhor falou que ia voltar um dia, ia resolver todas as coisas. Ainda precisa ser esperança do nosso coração, confiar em Deus. Confiar que Ele virá, e como Apocalipse 22 diz, Ele vai enxugar toda lágrima do seu rosto. Ele próprio vai enxugar. Amém? Queria que você ficasse de pé. Irmãos, eu sei que não é uma palavra gostosinha de ouvir, essa que a gente ouviu nesses 2 domingos, eu sei. E com muito temor no coração, eu vim trazer essas 2 mensagens. Só que nós temos uma opção. No final do Sermão da Montanha, acontece um evento muito legal. Que todo mundo começa a ir embora, porque o pessoal estava esperando rolar uma terceira multiplicação de peixe ali, um churrasquinho, porque a galera viu Jesus na parada, falou, bom, Jesus, provedor, falou que ia prover as coisas ali. E aí, Jesus olha e fala assim, hoje não tem comida, galera, cada um para sua casa, tchau, obrigado. A galera desanima e começa a ir embora. Vai indo embora. Aí, ele vira para os mais íntimos dele e fala assim, e vocês aí? Vocês não vão embora não? Aí Pedro, na sua pobreza de espírito, ele diz assim, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se só o Senhor pode nos ajudar, para onde nós iremos? Queria te convidar a você fechar seus olhos. E nessa confiança, na confiança de que só é possível nós vivermos esse modelo de felicidade, na confiança que só é possível nós alcançarmos essa vida cristã da qual Jesus ele clama para que nós pudéssemos viver, chama-nos para que a gente vivesse, para que a gente herde a terra, para que a gente seja conhecido como os filhos de Deus, para que a gente seja misericordioso, pacificadores. Nós só vivemos isso porque um dia Ele foi o pobre de espírito. Ele foi o manso e humilde de coração. Ele foi aquele que foi injustiçado, perseguido, cuspido no rosto. E porque Ele conseguiu viver, morreu e ressuscitou, o Espírito que levantou Jesus dos mortos hoje mora dentro de nós. E Ele pode nos levantar também para viver uma vida dessa. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e começasse a não se distrair nesse momento, mas começasse a ter um tempo de oração, mas um tempo de maturidade em oração. Que você pudesse reconhecer das coisas que nós conversamos aqui, aquilo que tem sido um problema para você, seja santidade, seja falta de piedade, seja raiva, seja você ficar murmurando porque você está sendo perseguido.
E deixa o Espírito de Deus trazer na sua mente agora isso daí. Porque só você, só a disposição que você coloca hoje diante do Senhor. O Senhor não é o invasor no seu coração. O Senhor, Ele não invade a nossa vida. Ele bate a porta. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. O nosso Deus, ainda acima de tudo, Ele é um Deus educado. Mas a porta, quem precisa abrir somos nós. Espírito Santo, eu te peço hoje, nessa noite, que o Senhor traga à mente de todos nós aqui aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser alinhado com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Nós não queremos mais viver desse jeito. Nós não queremos mais viver de qualquer jeito. Nós queremos viver a plenitude da tua felicidade. Queremos viver como abençoados de verdade. Não queremos mais viver, Senhor, diluídos na cultura desse mundo. Mas do contrário, queremos voltar, Deus. Voltar a deixar queimar em nossos corações o desejo de viver como o Senhor viveu aqui na terra. Por isso, Deus, eu te peço, auxilia cada irmão meu aqui. Espírito de Deus, traga auxílio, traga força aos corações, para que nós possamos viver essa vida plena que o Senhor nos promete, essa vida abundante que o Senhor nos promete. Senhor Jesus, vem sobre nós mais uma vez. Cura o nosso coração. Cura o nosso coração. Cura corações feridos aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Cura coisas imperdoáveis à mente hoje aqui. Pai, em nome de Jesus. Que teu Espírito possa quebrar correntes que tem aprisionado o seu povo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti. E bendizemos o Teu nome, porque confiamos que o Senhor vai fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e oramos, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?